Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história secreta. Uma que acontece bem aí, dentro dos nossos ossos. É uma história que conecta o ato de fazer um exercício a uma verdadeira batalha celular. Uma batalha que define se os nossos ossos vão ser fortes ou se vão enfraquecer. Vamos desvendar isso juntos. E para começar, tá aqui a grande questão, o paradoxo que a gente vai tentar resolver. É um mistério que afeta a saúde de milhões de pessoas. Essa troca que parece não fazer sentido nenhum. Por que o corpo trocaria osso, que é forte, por gordura? Como é que isso acontece? E essa imagem aqui mostra exatamente o que está em jogo. Dá uma olhada nas imagens de cima. Do lado esquerdo, a gente vê um osso bem denso, saudável, sabe? E do lado direito, um osso todo poroso, fraco. A diferença é gritante. É por isso que entender essa história é tão importante. Para a gente entender esse mistério, primeiro a gente tem que conhecer os personagens principais. São as células-tronco mesenquimais da medula óssea. O nome é complicado, mas pensa nelas como se fossem as operárias-chefe dentro dos ossos, só esperando ordem sobre o que elas devem construir. A melhor analogia é essa aqui, a do operário de construção indeciso. Cada uma dessas células-tronco está numa encruzilhada. Ela pode receber a planta para construir um arranha-céu, super forte e resistente, que seria o osso. Ou ela pode receber a planta para um galpãozinho de armazenagem, que seria uma célula de gordura. A saúde dos nossos ossos depende totalmente da escolha que ela faz. Então, qual é a primeira pista nessa nossa investigação científica? É uma coisa que muita gente já sabe, mas talvez não entenda o porquê. É aquela conexão super conhecida entre exercício físico e a saúde dos ossos. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que a força mecânica de uma corrida ou de levantar um peso se transforma num comando biológico lá no nível da célula? Como é que o nosso operário escuta as ordens? E é isso que nos leva ao protagonista da nossa história molecular. Um herói que ninguém esperava, que funciona como tradutor entre a força física e a decisão da célula. Vamos conhecer o piezo 1. O piezo 1 é basicamente um sensor de pressão em escala microscópica. Quando o exercício aperta ou estica a célula-tronco, esse canal de proteína se abre e manda um sinal lá para dentro. Ele é o mensageiro que avisa a célula. Estão botando pressão aqui, tá na hora de construir osso. E a prova de que o piezo 1 é o cara tá aqui, bem na nossa frente. É impactante. Os cientistas estudaram ratinhos que não tinham esse sensor nas células-tronco. O resultado? Compara a imagem da esquerda com uma da direita. É uma perda de osso gigantesca. Sem o nosso herói, a estrutura toda desmorona. Mas a história não para por aí. Não é só que o osso some. Olha só o que aparece no lugar dele. A medula óssea, nos mesmos ratinhos sem peso 1, fica lotada de gordura. São essas áreas brancas que a gente vê. O osso vai embora e a gordura toma conta de tudo. O mistério está começando a ser resolvido. E aqui vem o checkmate. Os cientistas pegaram esses ratinhos sem peso 1 e colocaram eles para se exercitar. E nada, não aconteceu nada. O exercício não conseguiu fortalecer os ossos deles. Isso prova que peso 1 não é só importante, ele é a peça-chave que faz o exercício funcionar para os ossos. Certo. Então, se o piezo 1 é o nosso herói, o que acontece quando ele não está por perto? Bom, aí um processo bem vilão assume o controle. Vamos dar uma olhada nesse ciclo vicioso que basicamente sequestra as nossas células-tronco. Ok, vamos entender o caminho do vilão. Sem o sinal do piezo 1 dizendo construa osso, a célula meio que entra em pânico e começa a soltar sinais de inflamação. O problema é que esses sinais mandam a própria célula produzir mais sinais de inflamação. Vira um ciclo vicioso, sabe? E essa inflamação toda acaba sequestrando o nosso operário, obrigando ele a jogar fora a planta do arranha-céu e construir o galpão de gordura no lugar. Mas calma, nem tudo está perdido. A história não acaba aqui. Agora a gente chega no clímax. Como o nosso herói, o piezo 1, quando é ativado pelo exercício, consegue derrotar esse vilão inflamatório. E há uma sequência de eventos muito elegante. A força do exercício liga o piezo 1. Isso manda um sinal que ativa uma espécie de arma secreta, uma molécula protetora. E essa arma funciona como um disjuntor. Ela simplesmente corta a energia daquele ciclo do vilão. Com o vilão neutralizado, nosso operário finalmente fica livre para fazer a escolha certa, construir osso. E esse diagrama aqui, olha, resume tudo de um jeito brilhante. Acompanha só. A força física ativa o piezo 1. Isso aciona o caminho do herói. E esse caminho do herói desliga a rota do vilão da inflamação. O resultado final fica bem claro.
As células-tronco são direcionadas para construir osso e não gordura. Tá legal. Mas e daí? Por que essa história toda é tão importante? Vamos fechar explicando o que essa descoberta revolucionária significa para o futuro da saúde dos ossos. A grande revelação aqui é essa conexão totalmente nova. Pela primeira vez na história, os cientistas conseguiram mapear o caminho direto de como uma força mecânica consegue controlar a inflamação para decidir o que uma célula-tronco vai virar. É um princípio da biologia que a gente não conhecia. E isso nos leva à parte mais animadora. Os próprios autores do estudo sugerem o seguinte: se a gente entende como o PSO-1 funciona, talvez a gente consiga criar um remédio que ative ele diretamente. Uma pílula que poderia imitar os efeitos do exercício, basicamente enganando as células para elas construírem osso. E essa é a pergunta que fica no ar, né? Dá para imaginar um futuro onde pessoas que não podem se exercitar por causa da idade, de uma doença, de uma lesão, poderiam tomar uma pílula para ativar o seu herói PSO-1 e proteger os ossos? Essa pesquisa, sem dúvida, abriu a porta para essa possibilidade fascinante.